Boa noite a todos os irmãos, amigos que estão conosco, nos assistem via internet. Nós estamos de uma série, às quartas-feiras, sobre o grande conflito. Uma série sobre os eventos finais. Hoje nós temos a alegria de termos um pastor. O senhor que está aqui conosco, só pode vir aqui, por gentileza? Deixa eu falar um pouquinho com ele, assim a igreja conhece. Microfone amarelo. Como que é o nome do senhor? João, pastor João. O senhor é de qual denominação religiosa? Avivamento Bíblico. E como o senhor chegou até a igreja? Foi através do convite que o irmão fez para mim ali. Tem dado suporte para nós naquilo que estamos necessitando. E tem sido ali que nós precisamos para dar esse pontapé inicial. Chegamos sozinhos, a família ainda está lá no Paraná, mas final do ano vamos estar todos juntos aqui. Pastor, hoje é a primeira vez que o senhor vem à igreja adventista? O senhor já veio outras vezes? Não, a minha mãe é adventista em Joinville. Sua mãe é adventista? É, minha mãe é. Ah, ok. Ótimo. E o senhor é a primeira vez que vem aqui à Igreja Central de Florianópolis? Sim, faz 45 dias que estamos aqui. Ah, que bom. Seja bem-vindo, que Deus abençoe. Nós temos uma música, essa igreja, que ela acolhe as pessoas com amor. Será sempre um prazer recebê-lo. Que bom. Bom, quero agradecer a acolhida. E se vocês precisarem de água purificada, só me procurar, tá bom? Obrigado. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre uma das principais manifestações de Satanás no final dos tempos. Na verdade, elas já estão acontecendo. Porque nós não vivemos muito neste meio, na verdade não vivemos neste meio, mas ele está dia a dia crescendo e se tornando cada vez mais forte. A inspiração e a Bíblia nos diz que este é o último estratagema de Satanás, a sua última investida. E é extremamente importante nós sabermos por que e como ele vai ocorrer, porque certamente você e eu seremos tentados. Certamente, com certeza absoluta, nós seremos tentados. Vamos estudar hoje sobre a personificação dos mortos. Ellen White diz que Satanás tem há muito estado a preparar-se para um esforço final a fim de enganar o mundo através da personificação dos mortos. Pouco a pouco, diz ela, tem ele preparado o caminho para a sua obra mestra de engano, o desenvolvimento do espiritismo moderno. E já vamos ver por que moderno. Até agora não logrou realizar completamente seus desígnios, mas estes serão atingidos nos últimos dias, nos últimos tempos em que estamos vivendo. O mundo todo será envolvido por esse engano do espiritismo. O povo está rapidamente adormecendo, diz a inspiração. Há algumas declarações que, ao lermos e como nós não convivemos, dizemos, como adormecendo? Se você já teve contato com alguém que tem comunicação com os mortos, com alguém que frequenta o espiritismo, você vai perceber que essa é uma característica que acontece. E já aconteceu comigo. Em São Paulo, eu dava estudos para um empresário. Ele tinha um estúdio na casa dele. E ele disse-me, meu pai vem todas as noites falar comigo. Mostrou-me a cama dele e falou, meu pai, senta-se ali naquela cama. Todas as vezes que eu saí da casa desse senhor, eu saí sonolento. Hoje eu compreendo o que Ellen White diz, que o mundo está rapidamente adormecendo. Você sabe que alguém que tem envolvimento com o espiritismo não pode ser pastor na igreja de 27º dia, porque o espiritismo enfraquece a mente das pessoas.
Na verdade, o espiritismo, ele é moderno, ele é uma máscara da feitiçaria de antigamente. Apenas o que era feitiçaria antigamente, hoje é espiritismo, e é uma nova forma de se comunicar com os mortos. O que foi condenado na Bíblia de forma severa, onde Deus declara que a pessoa que se envolvesse com feitiçaria devia ser apedrejada e morta, hoje a feitiçaria está entre nós através do espiritualismo e do espiritismo. As pancadas misteriosas com que o espiritismo moderno se iniciou não foram resultados de trapaça ou artifício humano, mas obra direta dos anjos maus, que assim introduziam um engano dos mais eficazes para a destruição das almas. Portanto, estamos vivendo no tempo da maior operação de Satanás. Eu dou estudos bíblicos para um irmão aqui da igreja que, ao lado da casa dele, umas 3 casas, há uma casa de centro espírita. E ele me diz: pastor, se o senhor vier na quarta-feira, o senhor não consegue chegar aqui em casa. As ruas todas nas quadras são tomadas de carro. E há muitas famílias que vêm e trazem as crianças para tomar passe no espiritismo. Estão tendo comunicação com os mortos, ou melhor, com os espíritos, e não sabem. Eles se intitulam como espíritos familiares, diz Ellen White. Os espíritos familiares, conforme são chamados os visitantes de outros mundos, e aí você pode ver os OVNIs que aparecem, e essas coisas todas, eles pensam que isso realmente são seres de outros mundos, nada mais, nada menos que é uma manifestação dos espíritos do mal que rodeiam o mundo. São identificados na Bíblia como espíritos de demônios. Multidões creem que a doutrina de que os espíritos mortos retornam a fim de ministrar aos vivos abriu caminho para um moderno espiritismo. Eis aí um meio de comunicação considerado sagrado, através do qual Satanás opera. Serão enganados e levados a aceitá-las como o grande poder de Deus. O espiritualismo moderno, que envolve todo o sistema do espiritismo, juntamente com o papado, vão dar mãos. O papado na questão da doutrina e o espiritismo moderno através dos milagres. E vão dizer: chegou o tempo das manifestações do poder de Deus. Nós veremos coisas neste mundo que nunca vimos antes. Portanto, o espiritismo está fundado na crença da comunicação com os mortos e a personificação dos mortos. O espiritismo moderno atua através justamente da comunicação com os mortos. Se você trazer a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, no verso 14, está o texto que nos apresenta todas essas manifestações e comunicações. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça, e aí a Bíblia diz que o fim deles serão julgados segundo as suas obras. E no livro de Apocalipse, capítulo 13, o verso 13 diz: também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas, seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Portanto, nós temos nesses textos claramente o que os espíritos vão fazer e o poder que lhes será dado, permitido, através de milagres e manifestações. Os espíritos dos mortos dizem que eles voltam a ministrar aos vivos,
E a doutrina da consciência do homem na morte, especialmente a crença que os espíritos voltam para ministrar aos vivos, abriu caminho para o espiritismo moderno. Representantes dos mais vis homens, dos mais corruptos, são vistos no espiritualismo moderno como estando no céu, desfrutando de todas as bênçãos celestiais, e foram corruptos neste mundo e não tiveram nada a ver com a doutrina ou com Cristo, e são apresentados como estando no próprio céu. Os espíritos dos mortos estão pairando sobre os seus amigos na terra, diz a inspiração, para advertir contra o mal e para consolar. Satanás exerce influência fascinante sobre essas pessoas. O Espiritismo, portanto, é obra-prima de Satanás no final desse tempo. E ele irá personificar os próprios mortos. Inicialmente, parentes e amigos irão aparecer diante de nós com a mesma fisionomia, a mesma voz e relatando coisas nas quais conviveram conosco, e são apenas demônios personificando os nossos entes queridos. Se não soubermos desta verdade, certamente seremos enganados. Mas a Bíblia diz que ele vai operar sinais e maravilhas diante de nós. Satanás tem o poder de fazer surgir perante os homens a aparência de seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita, diz a inspiração. A expressão familiar, as palavras, o tom da voz são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Realmente você vai ver diante de você um tio, um amigo, um irmão que faleceu e vai aparecer perante os seus olhos. Mas será tão perfeito que, se você não tivesse a verdade em seu coração, você creria que você realmente estaria falando com seu irmão, como há milhares que hoje creem. Muitos são consolados com a afirmativa de que seus queridos estão gozando a aventura celestial e assim eles podem descansar em paz. Clauber, coloca para mim o vídeo que eu coloquei para você. Todos vocês assistiram aquele filme Ghost, ou pelo menos ouviram falar. Eu quero que vocês vejam essa cena e vejam o poder que Satanás vai exercer através do espiritualismo. Ouçam o que
uma das questões mais fortes que Satanás irá atuar é justamente com as emoções. Porque se você se deixar levar pela emoção, você abriu o caminho para ele atuar. É impressionante o poder do mal. Portanto, essa é a obra mais fascinante que nós vamos ver diante dos nossos olhos. Satanás não vai apenas personificar o esposo que partiu, um amigo, um irmão, mas também os próprios apóstolos. Diz a inspiração, os apóstolos, conforme os personificam esses espíritos de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo quando estavam na terra. Negam a origem divina da Escritura Sagrada, estando assim a demolir o fundamento da esperança cristã e extinguir a luz e o caminho que leva para o céu. Irão também personificar os santos, ou chamados santos. Não é difícil para os anjos maus representar tanto os santos como os pecadores, que morreram e tornaram essas representações visíveis aos olhos humanos. Em 3 de outubro de 1917, no terreno da Cova da Íria, em Portugal, houve uma aparição chamada o Milagre do Sol. E em plena luz do dia, milhares de pessoas viram nada mais, nada menos que Nossa Senhora de Fátima no céu. Quem estava lá? Satanás. Ele personificou Nossa Senhora de Fátima. E milhares a viram no céu naquele dia. Outra questão fascinante sobre essa personificação dos mortos. Havia um menino chamado Mateu Pio Colella. Ele foi acometido de meningite aguda fulminante, estava em coma no hospital. E sua mãe, desesperada e sem saber, o menino praticamente morto volta à vida. E quando ele volta à vida, a mãe diz que orou pedindo que o Padre Pio viesse vê-lo. E o Padre Pio aparece lá na UTI, ao lado desse menino. Só que há uma foto onde o Padre Pio está numa cômoda de vidro no Vaticano, deitado. Quem foi que esteve lá na UTI ao lado daquele menino e o curou? Um próprio demônio. Satanás irá fazer milagres e mais milagres para que sejamos enganados. E por fim, o último grande engano será a personificação do próprio Jesus. Como lemos em 2 Coríntios 11:14, o próprio Satanás se reveste com um anjo de luz e ele vai representar a Cristo. E diz que a sua aparência será tão perfeita, e Ellen White descreve como Satanás irá aparecer. Ele se proclama o Cristo e é aceito como tal, um ser imponente e belo. Eu posso imaginar alguém que quando chega, ele causa um impacto, tamanha a sua postura e a sua beleza. Com voz suave, palavras agradáveis, e uma glória não superada por coisa alguma que olhos humanos já contemplaram. Olha só. E assim ele vai aparecer perante os homens. Por que Satanás virá? Além de querer enganar milhares de pessoas, mas o alvo dele é quem? É você e eu, somos nós. São aqueles que entregaram a vida a Cristo. Este é o alvo. Aqueles que estão perdidos já sabe, mas o alvo dele é tirar-nos de Cristo. O que vai estar acontecendo nessa época? Porque é importante saber em que momento, em que contexto ele vai aparecer. Primeiro, nós não estaremos fazendo milagres nesse tempo, mas Satanás e seus demônios estarão fazendo milagres. Milhares de pessoas estarão fazendo milagres, e a igreja não estará fazendo milagres. E aí nós seremos provados de por quê? Vocês não dizem que são a igreja de Deus? Vocês não dizem que são a igreja de profecia bíblica?
Por que vocês não fazem milagre? Os outros fazem. As pessoas virão a nós trazendo as pessoas enfermas, e nós não teremos poder para curá-las. A nossa fé será aprovada, e a única resposta para nós será a verdade bíblica. Nós devemos saber que neste tempo não faremos milagres. Porque Satanás vai aparecer como se fosse Cristo, um anjo imponente. Neste tempo, muitos de nós estaremos orando, pedindo que Cristo nos liberte e nos proteja do mal. Satanás virá e aparecerá ao lado de cada um de nós e dirá: eu vim responder às suas orações. Você não quer libertação? E ali estará Satanás representando Cristo para responder às nossas orações. Você compreende agora o que está por trás de toda essa manifestação do espiritualismo moderno, do espiritismo? O que isso nos faz pensar nesta noite? Primeiro, não há comunicação com os mortos. Você nunca mais vai falar com quem morreu, a não ser depois que Cristo voltar. Meu pai faleceu, eu fiz o sepultamento dele, minha avó faleceu, mas eles não vão falar comigo até que Cristo volte e ressuscite. Esse é ponto pacífico. Segundo, não existe essa comunicação em nenhum lugar com quem morreu, de você conversar com essas pessoas. Outra questão é, e a mais importante de todas, o que nos manterá será o que está escrito, a palavra. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê cada vez mais discernimento e compreensão da sua verdade, da sua palavra, e ela seja a norma de vida e conduta para cada um de nós. Que nós sejamos firmes num assim diz o Senhor, e que pelo seu Espírito sejamos habilitados a compreender quando é a obra do inimigo ou quando é a obra do Senhor. Feche seus olhos para nós orarmos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, não sabemos a profundidade e quando todas essas coisas irão acontecer de uma forma cada vez mais real, mas sabemos que já estão acontecendo. Que o Senhor nos guarde como teu povo, que o Senhor nos livre dos espíritos do mal, que o Senhor nos proteja, mas acima de tudo, Pai querido, apesar das nossas imperfeições, dá-nos sempre do teu Espírito, que nos dê discernimento espiritual, Senhor, para podermos olhar como Eliseu, que viu todos aqueles anjos, exército teu, e depois orou para que o jovem também visse, que nós possamos olhar a tua glória nos protegendo, que possamos olhar para este mundo e sermos guardados pelo teu poder. Guarda-nos hoje e sempre, pois entregamos a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.